Eu sou, além de influenciadora, eu sou empresária, eu tenho imobiliária e também sou investidora. Com 11 anos eu gravei o meu primeiro CD, cantava gospel, né? E aí com 15 eu lancei o segundo e o segundo saiu pela Sony Music. Então, na fé não. É que as pessoas confundem muito hoje em dia o que é ser cristão, entendeu? Eu ouvi coisas que me machucaram e que até hoje eu trato isso dentro de mim. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a passar fome. Eu tive depressão com 8 anos de idade. Então, superei, e é por isso que eu falo, existe cura, mas a gente precisa falar disso. O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. E antes de eu avisar, de eu informar, de eu indicar quem é a nossa convidada da vez, eu preciso fazer aquele lembrete que é o quê? Se inscrevam no nosso canal, deem o like, comentem, compartilhem, são tantas ordens, mas é que são coisas muito necessárias e importantes pra gente. E quando eu falo de indicação aqui nos comentários, é porque a gente realmente vai atrás. Várias vezes já aconteceu, pô, chama o arroba não sei o quê. E eu fui lá, bati na porta do cara, o cara veio e sentou aqui na minha frente e conversou. Então, assim, levem a sério isso, realmente a gente vai atrás. Então indique e, por favor, se inscreva no nosso canal para que possamos trazer pessoas como a nossa querida Natane Rodrigues. Tudo bom, Natane? Oi, tudo bem? Queria agradecer muito o convite, dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado mesmo, a Natane que está aqui, como tantos outros convidados. Esse é o nosso 31º episódio do Olhos Papo, @olha.ospapo no Instagram. E a gente tem a felicidade também de indicar eu, Anderson Cabelo, Matheus Giuseppe, Guilherme Oliveira, vulgo Biteco, que fazem parte dessa equipe. Estamos aqui graças também ao apoio do nosso querido Semai, que acreditou no projeto, está nos patrocinando. A gente é muito grato a todo esse trabalho. Então vou mandar esse recadinho que é muito importante, que é nossa água, nosso bem. Patrimônio da cidade e o seu também. Esse é o tema dos 50 anos do Semai de São Leopoldo, que desde 1971 leva a saúde à população com inovação, eficiência e transparência em um serviço tão essencial a todos nós. Ou seja, água é vida. É necessário que a gente cuide, que a gente preserve, e a gente passou por uma estiagem, ainda está sofrendo as consequências disso, e conseguimos e notamos o quão isso é importante, o quão é necessário também que a gente cuide, que preserve e que leve adiante isso aí. E a Natane, que está aqui conosco, é influenciadora, é tiktoker, é também futura advogada. Eu quero que tu conte um pouquinho do teu trabalho aqui para nós, para todo mundo que está te acompanhando. O que vem primeiro? A Natane advogada, a Natane tiktoker, a Natane influenciadora digital? Qual desses percursos que iniciam assim na tua vida? Então, é difícil falar o que vem primeiro, o que vem depois, porque a internet aconteceu, né? Não foi algo planejado. Ela aconteceu e hoje é o meu principal meio de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, a advocacia foi um sonho, é um sonho, né, que está se tornando realidade. Eu estou terminando agora a faculdade, então é difícil colocar um na frente do outro, mas eu tenho um carinho muito especial pela internet e ao mesmo tempo pelo direito também. Certo. E eu vi, a gente recebeu aqui há alguns dias, e está aqui no nosso canal, quem quiser assistir, a Ina Pomer, que é uma menina aqui de São Leopoldo também, influenciadora, trabalha na Rádio Alegria, né, que é uma de sertanejo, e ela comentou assim, a gente brincou que ela é a influenciadora do mundo do sertanejo. E consumindo alguns dos teus conteúdos, assim, principalmente no Instagram, eu vi que tu é uma espécie de influenciadora do direito específico. Então, assim, os teus conteúdos hoje, eles são baseados principalmente nisso. A galera que consome o teu material busca por isso. E da onde que surgiu essa ideia de conseguir ou de começar a produzir, confeccionar conteúdos voltados especificamente ao direito? Sim, eu comecei dublando, né? O meu forte na internet hoje em dia é a dublagem. Eu comecei no TikTok brincando, assim, sem pretensão nenhuma, desde a época de outras plataformas bem antigas, Dubsmash. Então eu dublava, mas não postava, morria de vergonha de estar passando vergonha na internet. Então eu não postava. Quando eu comecei a gravar, era geral. Mas como eu tô na área do direito, eu falei assim, vou ver se vai. E as pessoas têm a ideia muito errada de que as pessoas do direito são pessoas muito formais e aquelas pessoas engessadas, e não é assim que funciona. Dá para você ser advogado e fazer humor e fazer comédia e levar isso de uma forma leve.
Então, assim, quando eu posto na internet, as pessoas falam assim, meu Deus, ela é a única advogada que eu gosto. Porque as pessoas já acham que eu sou advogada, mas não sou ainda. Porque as pessoas acham que as pessoas do direito são formais demais, e não é assim. Então, eu comecei a fazer dublagens, dublando como se eu fosse juíza, ou a vida do advogado, e as pessoas começaram a consumir esse material. E aí, claro, né, quem é do direito se identificou, quem não é do direito falou, opa, peraí, isso é um universo que eu não conheço, mas estou a fim de consumir. Então, não é só o direito as pessoas do direito que consomem, é o público em geral. Então, isso é muito legal, isso é muito bacana. Tu tem números hoje bastante expressivos no Instagram, são mais de 70 mil seguidores. No TikTok também, números bastante expressivos. Quando foi que teve uma virada, assim, específica? Porque, assim, a gente conversou com o Matheus Jusins, que recém foi pro ar, e ele falou sobre que o aumento dele, o crescimento dele nessas mídias, ele foi bem vagaroso. Teve, assim, uns 2 anos mais estagnado, e daqui a pouco, vrum, ele virou, assim, de um momento que ele estava de 5 mil, ele passou para 100 mil, e em 1 ano e pouco ele passou a ter quase 2 milhões de inscritos no canal dele, no YouTube em específico. Ele também tem um público bastante grande no TikTok. Quando que foi a virada e há quanto tempo tu já publica, tu já confecciona conteúdo para isso? Bom, em uma parte da minha vida, eu já fui cantora gospel, inclusive já tive contrato com Sony Music, e eu postava sempre a minha vida na internet. E eu costumo sempre dizer, o Instagram é uma rede, não me entendam mal, mas uma rede social muito ingrata, porque as pessoas não te seguem, consomem o teu conteúdo e não te seguem. E aí tu fica lá, tipo, não cresce, não vai pra frente. E o TikTok não. Pra quem quer crescer, hoje o TikTok é a melhor ferramenta que tem. E é engraçado, porque por mais que o meu nicho seja dublagem, o meu primeiro vídeo que viralizou, e eu falo que viralizou porque, claro, quem não tinha seguidor, quem não tinha like, 20 mil era tipo, viralizei no TikTok, tô famosa. Foi um vídeo piscando. Assim, pisque conforme o ritmo da música. E aí deu 20 mil, eu falei, peraí, deu 20 mil, viralizei, tô famosa, né? E aí eu continuei dublando e fazendo dublagens longas. E é isso que as pessoas me reconhecem hoje. Ela imita, parece que é ela que tá falando. Porque eu me especializei naquilo, entendeu? E aí foi a partir dessa dublagem, desse vídeo de piscar. E eu falei, vou investir mais nisso. E aí, consequentemente, foi subindo o número no TikTok e as pessoas começaram a migrar pro Instagram. Então, por isso que eu falo, quer crescer? Vá pro TikTok. Porque, consequentemente, o Instagram acompanha. E hoje são ferramentas que te entregam financeiramente? Hoje é o teu trabalho isso também? TikTok não é remunerado hoje no Brasil. No nosso país, a gente não ganha por isso. Através do TikTok, daí vem as parcerias, vem os contratos, já fechei alguns, assim, que eu jamais imaginaria que teria fechado, mas hoje não. Eu sou, além de influenciadora, eu sou empresária, eu tenho imobiliária e também sou investidora. Então, eu fico dessas 3 profissões ali, influenciadora, empresária, e aí e até chegar advogada, né? Claro, e agora que é o próximo passo. E assim, tu comentou, a gente volta depois nessa função de redes sociais, de mídias, de trabalho online, mas tu citou o fato de cantora gospel. Sim. E do fato que também, não sei se tu citou isso, mas em off tu falou que tu é goiana, né? Tá morando aqui em São Leopoldo, né, em Solo Capilé, ou, como diz o nosso Anderson Cabelo, não Solo Leopoldense, Solo Capilé, mas tu é de Goiânia. Como que tu veio parar aqui? São várias perguntas, né? Vamos começar por como tu veio parar aqui. Tá. E depois nós vamos passar para essa parte da cantora gospel. Tá. Eu era cantora gospel. Eu comecei a cantar com 4 anos de idade. E aí os meus pais, não, vamos investir nisso. Com 11 anos eu gravei o meu primeiro CD, cantava gospel, né? E aí com 15 eu lancei o segundo, e o segundo saiu pela Sony Music. E engraçado que eu vim parar aqui no Rio Grande do Sul para cantar em um evento de missões. E o irmão do meu marido foi lá me ver com a esposa dele. E meu pai disse, olha, o Rafael, ele trabalha nas tuas redes sociais. Eu tinha um monte de gente que trabalhava comigo e eu nem sabia, assim. Aí ele disse, o Rafael vai aí com a esposa dele, dá um abraço, autografa um CD. Eu disse, beleza, autografo o CD, conversei, cumprimentei e tudo mais. No outro dia, o meu marido foi me conhecer. E o engraçado é que eu disse assim, eu vou sair de Goiás e eu vou lá conhecer o meu futuro esposo e vai ser um loiro do olho claro. Bem assim. E o meu marido, quando foi me conhecer, ele disse a mesma coisa. Ele disse, eu tô indo lá conhecer minha futura esposa, bem assim. E a gente nem se conhecia, nem nada. E a partir disso a gente começou a namorar, em 11 meses a gente se casou, foi super rápido. E eu decidi vir parar no Rio Grande do Sul, vim morar aqui. Tô aqui há
6 anos. Em função dele. Em função, Mas justamente. essa carreira enquanto cantora gospel, ela pausou? Como é que foi essa situação? E por onde que tu já cantou, assim, nesse Brasil? Nossa, fui para muitos, muitos, muitos lugares que eu nem consigo lembrar de todos, mas vários estados. É um pouco polêmica e às vezes eu fico até me segurando muito no assunto, porque, para mim, eu posso falar porque foi a minha experiência como cantora gospel, é um mercado muito ingrato. A gente espera muito, porque a gente está falando de Deus, a gente está falando de amor à obra e tudo mais, mas para mim, Natane, eu senti um pouco assim, não queremos te dar espaço, sabe? Claro, existem as pessoas que querem te ajudar, que querem te apoiar, que querem te fazer crescer, mas às vezes eu fiquei, poxa, no secular tu vê ali um Gustavo Lima pegando um cantorzinho super que ninguém conhece e colocando para cantar contigo. E aí tu chega no mercado gospel, tu chega no ambiente gospel, cara, eu fui muito assim, jogada para fora, sem contar também daquele preconceito do rostinho bonito, sabe? Porque eu sempre fui uma mulher que arrumou cabelo, maquiagem. Ai, não, ela arruma o cabelo, ela faz maquiagem. Muito vaidosa. Ela não é de Jesus, então por isso não tem espaço aqui para ela. E aí eu saía de casa sempre muito infeliz. Já fui muito humilhada, gente assim... Posso... Exemplo, uma agenda que eu fui para cantar 12 músicas e ia ganhar R$500. O pastor chegou para mim e disse assim, eu posso te pagar só a gasolina, é porque amanhã vai vir cantora tal e eu tenho que inteirar os 3.000 dela. E aí eu falava, cara, não é isso que eu quero para minha vida, sabe? Essa humilhação. Eu sei que faz parte do processo de ser conhecido, mas aquilo me deixava triste. E eu falei, não é para mim. E aí eu falei, deixa aqui, pausado, vou focar no direito. Se algum dia eu quiser retomar, eu retomo, tranquilamente. Mas isso abalou, tu tava falando isso e veio um filme, assim, na minha cabeça, no sentido de que, assim, a minha mãe é uma pessoa muito evangélica, assim, muito crente em Deus, né, e só que ela fala, assim, o quanto tem, às vezes, pastores que, infelizmente, se aproveitam, digamos assim, da fé das pessoas, né, para adquirir dinheiro, para comprar, enfim, a minha mãe consegue diferenciar isso não incomoda, ela não enfim, ela consegue separar legal. Mas pra ti, assim, deu uma abalada na tua fé, entre aspas, ver que esse meio de pessoas que talvez tu admirasse, pensar, esse cara é uma referência de alguém que tem o dom, que tem a palavra, chegou a dar uma mexida em ti, na tua fé, de uma maneira mais profunda? Então, na fé não. É que as pessoas confundem muito hoje em dia o que é ser cristão, entendeu? Então, ser cristão não é você usar uma saia longa ou um coque. Ser cristão é você amar seu próximo, é você ajudar, é apoiar o seu próximo. E aí acaba que eu olhava assim, as pessoas me julgando, me criticando, ou então subiam no púlpito, falavam de Deus, falavam do amor a Deus, desciam do púlpito, batiam nos outros, falavam, criticavam. Eu falava, cara, isso não é pra mim. Mas na minha fé, não. Continuo cristã, continuo evangélica, levando a vida de um jeito leve. Sem aquela rigidez de, tipo, preciso seguir os padrões que aquelas pessoas estão impondo para mim. Hoje eu sou cristã, hoje eu sou evangélica. Mas eu levo a minha vida de um jeito leve. A vida tem que ser leve. E tu te decepcionou com pessoas assim que tu talvez admirasse, que nem que eu vejo que tu falou nisso, muito. E dá pra levar, não sei se mágoa é a palavra, mas a gente vê, às vezes tu admira, né, um cantor, tu espera que ele vai te dar um amparo, vai te impulsionar, e eu acho que principalmente nesse ano, eu não quero colocar uma carga de responsabilidade, né, nesse meio das religiões, das crenças, mas tu pensa, poxa, quem tá ali é por um bem, né, tu não vai pensar que um pastor vai querer o mal de alguém, coisa que talvez num outro ramo de música possa acontecer, porque não tem esse vínculo teórico. É porque a gente tá falando de Deus, né? E aí a gente não espera isso das pessoas. Só que, claro, a gente não pode esquecer que é um trabalho. As pessoas que estão ali cantando gospel continuam trabalhando. E isso é genuíno. As pessoas vão trabalhar e vão ganhar dinheiro por isso. Poxa, é o trabalho delas. Eu falo isso porque eu trabalhei com isso. Eu gravei 2 CDs. É um gasto absurdo. E até, às vezes eu até acho que é maior do que no secular, porque no gospel tem tanto detalhezinho ali que é absurdo o valor que você desembolsa. Mas é tanto gasto, e eu entendo que as pessoas queiram cobrar, sabe? Mas ao mesmo tempo, poxa, a gente tá falando de Deus. E aí eu tinha uma cantora muito referência pra mim, que eu admirava demais.
E aí, quando eu bati assim na porta dela, para gravar na gravadora, não tem espaço para você aqui. E assim, sempre me tratava com indiferença, a gente pertenceu à mesma gravadora por um tempo. E aí eu falava, poxa, não é aquela pessoa que eu pensava que era. Mas é aquele negócio, né? A gente não pode esperar nada de ninguém. Não dá pra criar expectativa sobre ninguém. Tu tem que criar expectativa sobre o que você vai fazer. Agora, sobre o que o outro, tu não tem domínio. Se tu cria expectativa, a chance de tu se frustrar é absurda. E o que, com perdão da minha ignorância, quando tu te refere, o que é o secular? O secular é Gustavo Lima, Luan Santana, a gente divide secular do gospel. Entendi. Entendeu? O secular seria enfim, a música convencional, assim. Que não cristã, entendeu? Entendi. Entendi. Mas tu sente que o preconceito, às vezes, é até mais forte na parte do gospel, ou não? Muito mais. É? Muito mais. Muito mais. Porque as pessoas criticam muito o jeito como tu é, entendeu? Tu tem que... é assim, ó, eu falo porque eu cresci em uma igreja muito tradicional. E eu fui furar minha orelha quando eu tinha 15 anos de idade. Então, assim, eu sempre cresci naquele padrão, tipo, você tem que ser espelho para o mundo. Você tem que ser perfeita, as pessoas não podem ver erros em você. Então, assim, o julgamento é muito, muito difícil. E isso talvez tenha te impulsionado a tomar um caminho distinto, assim, no sentido de, tipo, tu sempre foi vaidosa, mas, assim, Sim. Te libertar totalmente, depois disso, tu pensou, poxa, não vale a pena eu deixar de ser eu? Alguma coisa. É que tu tem que pesar na balança. Compensa eu levar uma vida que não é minha? Até quando eu vou ficar vivendo de aparência porque a igreja quer, aquela igreja tal, aquele pastor tal. Se você tá em uma igreja, você tem que seguir os usos e costumes da igreja. Quanto a isso, se tu não tá feliz, tu pega e sai, tu vai pra outra que tu se encaixa. Mas até quando tu vai viver de aparência? Eu falo porque a minha igreja permitia calça, permitia brinco, permitia colar, e eu não usava porque as irmãs iam falar de mim, entendeu? Então até quando compensa tu fazer isso para agradar os outros? E eu pesei na balança. Quando eu fiz 18 anos, eu falei, eu me casei muito nova, me casei com 18 anos. E aí eu peguei e falei, poxa, compensa. Pra mim não compensou. E aí eu falei, não, tá na hora da Natane ser a Natane. E eu fico muito orgulhosa disso, porque tem muita gente que não consegue. Tem muita gente que vive anos assim e não consegue ser quem quer realmente ser. Sim. E tu falou sobre investimento, assim, os teus pais, eles também são muito crentes, eles que depositaram muitas fichas, assim, quando viram que tu tinha o talento do canto, e como que chegou essa história de tu gravar com a Sony, que, poxa, pelo menos no mainstream é a maior gravadora que a gente imagina quando pensa em música, né? Os meus pais, desde que eu nasci, eles já eram evangélicos, e na cidade, a gente morava no interior, eu nasci em Santa Helena de Goiás. Claro, cidade pequena, igreja evangélica, muito tradicional. Então era uma igreja muito tradicional, e eu vinha desses usos e costumes de só saia, não pode pintar a unha, e eu comecei a cantar com 4 anos de idade. Então, assim, era uma criança, e claro, a gente sabe que da criança vem o perfeito louvor, a perfeita adoração. Então eu cantava, o povo pegava as cadeiras, jogava pra cima, e era assim, era lindo de se ver. E meus pais falaram assim, poxa, vamos investir, vamos seguir nisso. Só que eu só fui gravar com 11 anos de idade, né? Só que assim, hoje eu vejo que eu fui muito nisso pra agradar os meus pais, porque era o sonho do meu pai, e eu ficava tipo, poxa, eu preciso dar esse orgulho pra ele. Ele quer muito, tanto é que eu toco violão, comecei a tocar por conta do meu pai. Então, assim, eu preciso muito fazer isso pra ele. E quando eu tomei a decisão de parar de cantar, eu falei, poxa, eu tô decepcionando ele. Mas eu preciso desse tempo pra mim agora, sabe? E foi aí que eles começaram a investir em mim, com 11 anos de idade. E aí, com 14 para 15 anos, quando eu gravei o meu segundo CD, o meu maestro, né, na época, ele trabalhava pra Sony Music. E aí ele apresentou o meu CD que estava praticamente pronto, né? Não foi uma gravação que a Sony desembolsou, né? Ou mixou. Não, foi totalmente, a gente fez tudo. E aí ele apresentou o CD para a Sony Music, e a Sony Music teve interesse em fechar contrato, tanto é que eu fiquei na Sony Music, acho que mais ou menos uns 3, 4 anos. Assim. Foi bastante a parceria. Foi. Eu saí de lá quando eu realmente deixei a música estacionada ali. Porque talvez nunca tenha sido tua prioridade, a minha vontade. Assim, tua vontade. Exatamente.
Exatamente. Hoje tu não te enxerga como uma cantora, assim? Eu falo que eu sou a música. Eu canto 24 horas por dia. Quem me segue no Instagram, sem ensaios, ai, canta um pouco, canta um pouco. Eu sou a música. Não existe Nathane sem a música. Só que eu não quero levar isso no momento como uma profissão. Porque não é leve, não estava sendo leve para mim. Eu levava, por exemplo, eu saía para cantar chateada, decepcionada. E eu não quero fazer isso. Eu nasci com esse dom. Eu não posso levar ele de qualquer jeito. Então, por isso que agora não. Tu tava falando isso, eu me lembrei uma passagem engraçada do Arthur Gubert, que é da Atlântida, que já gravou aqui com a gente. Ele brinca do contrário, assim. Trabalhe com o que você gosta e você vai parar de gostar. Vai parar de gostar. Ai, meu Deus. Né? Mas é real. Tem um pouco disso, né? Tem Sim. um pouco. Eu falei sobre isso também com o Matheus, que a gente gravou aqui antes, saiu na semana passada, sobre isso. O fato, eu gostava muito de futebol, queria trabalhar com futebol, eu comecei a trabalhar com futebol e pensei, não, mas eu gosto do futebol como meu lazer, como meu entretenimento, para curtir, sem o peso, sem a pressão, né? E eu imagino que tem a gente, claro, às vezes tu consegue unir o útil ao agradável e que ótimo, né? Sim. Isso aqui eu digo, eu sempre pros guris, quando eu sento aqui, eu gravo, isso é uma parada que eu gosto, eu tenho prazer, é uma espécie de terapia. A gente ficou umas 2, 3 semanas sem gravar, em função das nossas agendas, por sorte a gente tinha uma gordurinha lá, mas eu já sentia falta disso aqui. Sim. É uma parada diferente. Mas tem um pouco dessa carga, né? E aí a advocacia, o direito surge para ti, enquanto tu ainda recente tinha saído do ensino médio, foi uma parada que surgiu depois? Então, eu fui para Goiânia, né, no meu ensino médio, e aí tem aquela coisa, as pessoas querem medicina porque medicina é a que dá dinheiro, entendeu? Faz medicina e tava na moda. Medicina sempre tá na moda. Sempre vai estar na moda, né? Sempre vai ser o curso que as pessoas mais querem. E aí eu queria medicina também, porque as pessoas queriam que eu quisesse medicina. E os meus pais a todo tempo, não vai fazer medicina. Não vai fazer... Não, queria que eu fizesse música. Vai fazer música, vai estudar música. A gente não quer estudar música, eu já sei música, eu não quero saber mais, já tá bom. E aí eu sempre digo, eu até postei um Reels hoje no Instagram, dizendo assim, quando foi que tu deu o start pra fazer direito? Eu falei assim, eu ganhava tudo do meu pai. Eu falo assim, minha irmã chegava assim, pai, me dá tal coisa. Não, saía chorando. Falei, mas não pode ser assim, menina. Chegava no meu pai, me dá isso aqui. Não, mas por que não? Não tem, eu não aceito não como resposta. E aí, assim, eu falo, eu sou muito persuasiva, eu sempre fui muito persistente. Falei, poxa, vou me dar bem no direito aqui, né? Sempre tive muita boa, a minha oratória sempre foi boa, sempre consegui me comunicar com as pessoas. Eu falei, poxa, acho que o direito é a minha praia. E eu nunca me arrependi de ter escolhido direito. Em 5 anos, acho que não vou me arrepender. Tá pertinho de se formar. E assim, tu tava falando sobre essa questão de, ser uma mulher vaidosa, uma mulher que tem persistência, com uma personalidade forte. E eu vi que também nas suas redes sociais tu fala muito, tu comentou aqui quando chegou, eu ofereci uma cerveja pra Nathane, ela disse que não quer botar fora o investimento na lipo e afins. E eu quero saber, eu vi que tu falou sobre isso nos teus canais ali na internet. Como que tu enxerga isso, essa questão da beleza, do corpo, do padrão, sempre foi uma pressão para ti? Eu vi que tu fez alguns posts falando sobre, enfim, o teu processo de emagrecimento. Como é que tu encarou essa mudança estética, podemos dizer assim? As pessoas são muito cruéis. E não só a internet é cruel. A internet é cruel porque as pessoas que estão ali por trás do telefone são cruéis. Entendeu? Se encorajam, né? Mais fácil. Sim, é mais fácil. Mas assim, quando eu me casei, eu era bem magrinha, assim, uma tabinha. E aí, quem casa e não engorda, tá casando errado. Quem casa e não engorda, tá casando errado. Então, eu me casei, passou uns 2 anos, eu comecei a engordar. Eu ganhei 16 quilos. E aí começaram os julgamentos. Começaram as críticas e aquilo me doía muito. Porque tu já estava na internet. Sim, bombando. Eu já estava na internet. Não com esse boom todo, mas já estava na internet. E aí, às vezes, a minha mãe chegava e me comentava, aquilo me doía, aquilo me machucava. E eu escutei coisas muito ruins. Eu ouvi coisas que me machucaram e que até hoje eu trato isso dentro de mim. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a passar fome para emagrecer. Então, assim, o nível do impacto que isso causa nas pessoas. Às vezes, você fala assim para a pessoa, nossa, você tá gordinha, né? Tu não faz ideia do que aquilo que tu falou pode causar. E aí eu comecei a passar fome. Fiquei muito mal, a cabeça ficou ruim. E eu falei, não, poxa, não dá pra ser assim. Eu preciso de um rumo. Foi quando eu comecei a fazer reeducação alimentar e comecei a fazer atividade física, né? Isso tem 3 anos. Em 3 anos eu perdi
17 e pouquinho Nossa. de gordura. Foi muita coisa mesmo. E aí eu peguei e falei assim, poxa, agora compensa ali fazer uma lipozinha, entendeu? Agora que já tá legal, compensa dar um reparo. Mas a internet cobra muito isso de você. Mas eu falo, eu não fiz lipo, coloquei silicone para as pessoas. Coloquei porque aquilo me faltava. Mas eu sei que nem todo mundo pensa assim, entendeu? Mas tem uma parcela de incômodo por essa imposição social. Claro, com certeza. A gente se compara o tempo inteiro, né? A gente olha pro outro e fala assim, poxa, queria ter aquela barriga. A barriga da Virgínia hoje é o que mais se comenta, né? Queria ter a barriga da Virgínia. E aí a gente começa a se mexer pra chegar a como o outro é, entendeu? E a troco de que tu faz isso? Tem pessoas que não tem limite pra isso. E tu falou assim sobre esse lance de passar fome, assim, eu vejo que, pô, são diversas as doenças que podem acarretar. Sim. Desde uma depressão até uma bulimia, uma anorexia. Tu chegou a se aproximar disso, a ter que buscar um tratamento, ou tu conseguiu antecipar e não chegar a tanto? Graças a Deus, não. E por isso que até quem tá assistindo a gente, não façam isso. Não fiquem passando fome para emagrecer. Quer emagrecer? É déficit calórico. Tu vai ter que gastar mais do que tu ingere. Não precisa ser um nutricionista para saber disso. E aí eu falei, poxa, não dá. Eu dormia chorando de fome. Meu marido comendo um hambúrguer do meu lado. E eu chorando, assim, ó, chorando de fome, porque ele não engordava. E eu cada vez mais gordinha, aquilo me doía. E eu falei, poxa, não dá pra ser assim. Aí eu falei, vou entrar na academia. E eu sempre gostei muito de atividade física, estava parada esses 2 anos que eu tinha engordado. Eu falei, vou pra academia. Então, graças a Deus, eu não cheguei nesse nível. Graças a Deus. Sim, que sorte. Sim. Bom, a gente teve algumas perguntas, assim, do pessoal, né? Quando tu largou a caixinha lá, veio alguns fãs da Natânia aqui conversar. E eu vou passar algumas das questões. Temos aqui a Yara.Rodrigues, que falou Natânia. Olha, a Natânia, processado. Mas a Natânia também existe uma influenciadora Natânia, né? Sim. De Leon, eu acho. De Leon, é uma bem famosa também, né? Natânia, pura luz e sinceridade, me tira muitas gargalhadas e lágrimas, por exemplo, quando passou na AOB. Então, assim, tu divide muito essas questões com o pessoal que tá te... Esse vídeo da OAB foi muito emocionante. Eu fiz a OAB ano passado, então para quem não é do ramo, a prova da OAB é tão temida, né? Só é advogado quem passa nessa bendita. Então, eu ano passado fiz a prova, fiz antes de me formar, não esperei terminar o curso. Então, foram 6 meses de muito foco na prova da OAB. E quando eu passei, eu estava sozinha em casa, não pude estar com os meus pais moram em Goiás, né? Então, tava ali uma câmera, na hora que eu digitei o meu nome para ver se tava lá, eu filmei, né, para ter reação, e aí eu postei na internet. E as pessoas, nem é comigo, eu tô aqui chorando, porque realmente é muito emocionante. Poxa, a gente luta tanto para isso, sabe? Tem gente que passa anos e anos tentando passar na prova da ordem. E eu já falo, não é por inteligência. Às vezes o abalo emocional é tão grande que as pessoas não conseguem passar na prova da ordem. Infelizmente. Como, sei lá, pra tu tirar a carteira de motorista, a gente fica nervosa na hora, se desconcentra, né? Às vezes todo um período, toda uma doação. É o emocional. O emocional é tudo. Aí ela continua aqui numa outra. Conta a história de infância quando aconteceu um acidente no banheiro e cortou o bumbum. Olha esse seguidor. Ai, gente, que mal. Mas essa história, assim, eu falo rindo hoje, porque eu já superei o trauma. Mas quando eu era bem novinha, tava tendo um churrasco lá no interior, lá em Santa Helena. Os tios, todos foram pra lá e tudo mais, fazendo churrasco. E eu tinha, acho que 4 para 5 anos, eu tenho uma irmã mais velha, ela é mais 2 anos mais velha que eu. A gente tava tomando banho juntas, sabe? Sabe aquelas loções de muito antigamente que vinha condicionador, shampoo, sabonete, que as crianças amavam aquilo lá? Então, era a própria. O box estava trincado. E era um box de vidro. Sem querer, caiu sabão no meu olho. Comecei a rodopiar no banheiro e caí sentada assim, ó. Bem assim. Caí sentada com o cotovelo. O grito. E era um corredor imenso. Era um corredor gigante. A minha irmã gritou, mãe, a Natânia cortou. Aí a minha mãe pensou, cortou o rosto. Acabou com o rosto. Eu cortei, eu caí sentada, a minha mãe que desmaiou. Minha mãe desmaiou 3 vezes até chegar na porta do banheiro. Aí chegou lá, cadê? Quando eu peguei e mostrei o cotovelo. Tem uma cicatriz aqui no cotovelo, aqui foram 7 pontos. E no bumbum foram 58 pontos. Nossa. Muitos pontos. Apenas 58 Foi horrível, apenas 58. E assim, eu cortei, minha mãe falou assim, só aqui, graças a Deus. Quando ela me virou. E no bumbum é gordura, né? Enfim, não mostra o sangue. De repente começou. E aí tá, né? Eu
com a minha cara de pau de sempre, juntou a vizinhança, juntou todo mundo, né? E eu sem roupa lá, eu olhei pro meu pai e disse assim, me dá uma toalha, eu tô pelada. Uma criança, assim, sabe? Mas deu tudo certo no final. Fui lá, fiz a cirurgia, daí depois, pra não ficar cicatriz, a minha mãe foi jogando chá, aí infeccionou, foi na navalha. Olha, assim, ó. Tá falando, tá me dando eu já passei cada uma. Eu já passei cada uma. Essa é a história do boxe. Pô, e a história de ficar pelada, que nem aqueles sonhos que a gente tem às vezes, né? Pô, tu acorda num lugar, assim, tá todo mundo ali, tu tá caminhando pelada, é o maior pavor, tu passou por esse pavor, só que real. Sim, real, e eu era uma criança. Foi muito constrangedor. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, me dá uma toalha aí. Beleza. Temos aqui mais uma pergunta da underline Nayara, underline Gomes, underline. Como é a sua vida com Deus depois de ter se tornado influencer? Mudou alguma coisa? É aquilo que eu falei, eu estou levando a minha vida de um jeito leve. Antigamente, eu ajudava as pessoas por levar a palavra de Deus através das minhas músicas. Hoje em dia, eu ajudo as pessoas de outra forma. Não é só sobre humor. Então, assim, às vezes eu recebo mensagens assim, poxa, isso que tu me falou, eu estava tendo uma crise de ansiedade agora. E vendo teus vídeos, eu tô bem. Ou quando eu compartilhei, eu tive depressão com 8 anos de idade. Pedi para morrer, então assim, eu já passei por muita coisa. Então, quando eu divido isso para as pessoas, quando eu trago isso para as pessoas, e elas falam assim, poxa, você me ajudou, isso que tu cantou me fez bem, isso que tu falou me fez bem. Hoje eu ajudo as pessoas de outro jeito e eu consigo ver Deus nisso, entendeu? Então, não abalou a minha fé continua a mesma, se não maior do que antes era. Mas eu não levo mais a vida com aquela rigidez, sabe? Tem que ser assim, porque A e B querem que eu seja assim. Não, hoje eu sou o que eu tenho que ser e tá tudo bem. Depressão com 8 anos? Depressão com 8 anos. O que aconteceu? Teve algum gatilho específico? Tu lembra dessa situação? Eu lembro. Teus pais que contam? Não, eu lembro. A gente morava em Santa Helena e todos os dias de manhã a minha mãe sempre levava a minha irmã na escola e trazia ou uma lasanha pra mim ou um pastel, enfim, pra tomar café, porque eu só comia porcaria. E aí, um belo dia, foi um clique assim na minha vida. Um belo dia ela pegou, colocou a lasanha em cima da mesa. Eu olhei e não quis comer. Aí ela falou, a Nathane não quer comer, ela não tá bem. E a partir de então, eu comecei a ter muito medo de perder a minha mãe. Então, durante todo o tempo da depressão, eu tive um apego muito forte na minha mãe. Minha mãe saía de perto de mim, eu chorava. Chorava. E era tão dolorido, porque eu era uma criança. Eu não sabia o que estava acontecendo. E a depressão é assim, tu tá feliz daqui um minutinho tu tá triste. Daqui um minutinho tu tá chorando. Tu não tem controle sobre os teus sentimentos. Eu era uma criança, eu não entendia mesmo o que era isso, o que estava acontecendo comigo. Então, foi quando um dia a gente se mudou, minha mãe mudou de cidade, achando que Novos Ares ia, sei lá, ia ajudar, ia resolver, eles não estavam conseguindo mais lidar. Fiz terapia, minha mãe fazia campanhas e campanhas na igreja, orava de madrugada. Foi quando um dia eu falei, mãe, se for para continuar assim, eu quero que Deus me leve, eu não aguento mais. Uma criança com 8 anos de idade falar isso. Então, superei, e é por isso que eu falo, existe cura, mas a gente precisa falar disso, e a gente precisa aceitar. Aceitar a depressão não é se deixar levar por ela, mas é reconhecer que você precisa de ajuda. E eu reconheci que eu precisava de ajuda, e de repente foi por isso que eu consegui, entendeu? O primeiro passo da cura da depressão é reconhecer que você precisa de ajuda. E tu teve um acompanhamento psiquiátrico, psicológico? Psicológico, sim, tive, e foi assim, crucial pra mim, crucial. E claro, né, o apoio dos meus pais, sempre. A rede de apoio nesse momento é muito importante. Ah, sem dúvida, né? É assim, não só buscar o tratamento, como tu ter pessoas próximas, né, que te deem essa segurança, que te deem esse amparo. O quanto às vezes, né, a gente tem que agradecer até quando tem um aporte familiar, isso acaba sendo a base de tudo, né? E assim, Nathane, qual que são os teus objetivos futuros? A gente foi dançando aqui, voltava na tua infância, falava sobre o canto, falava sobre a vida de influenciadora, sobre as plásticas, sobre esse momento de te encaixar, ter a tua autonomia. E quais são os processos, os caminhos, os percursos futuros? Quais são os teus objetivos? Crescer ainda mais na internet específico ou não? Daqui a pouco isso vai ficar mais stand-by, focando agora que tu tiver a tua formação já concluída, dedicar mais tempo ao direito? Então, o meu ápice da vida é a magistratura. Eu sempre disse que o meu sonho da vida é ser juíza. Mas, ao mesmo tempo, eu não me vejo longe da internet. Eu não consigo falar, não quero mais, vou deixar a internet de lado. Até porque a internet hoje, se tu não é visto, tu não é lembrado. E através da internet, a gente consegue
muitos contratos no direito. Eu falo isso porque as pessoas me mandam mensagem diariamente. Poxa, eu quero que tu seja minha advogada. Pega meu caso. E eu falo, gente, eu não posso pegar o caso ainda, não posso pegar, espera aí. E às vezes as pessoas dizem assim, não, tô louco pra cometer um crime só pra ela ser minha advogada. Eu falo assim, não, espera, segura mais 5 meses aí depois você me chama. Então, assim, eu quero continuar crescendo na internet e claro, na internet tem os ônus e bônus, né, a gente sabe disso, mas eu quero continuar na internet, eu me dedico muito para isso, diariamente, eu acho que hoje é o que eu mais venho me dedicando, na internet, mais até que no direito, porque agora eu tô terminando a faculdade, é aqueles 6 meses mais tranquilo, mas aquele negócio, continuo no direito e na internet, por que não fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Claro. E tu falou sobre também que tu tens uma imobiliária, e qual outro negócio que tu falou que tinha? Eu invisto. Investimentos. Investimento. Essa imobiliária é um negócio teu, é um negócio com o teu marido, é um negócio com a família, é um negócio com um amigo, com um sócio? Da onde que surge esse um negócio projeto? Com o meu marido. Meu marido, ele é bacharel em Direito, mas não quis fazer o AB, não quis advogar, não era a praia dele. E aí, quando a gente se casou, eu falei, e agora? Vamos fazer o que agora? Eu morava com os meus pais, ele não morava com os pais dele, mas, tipo assim, tinha uma vida mais tranquila. Eu falei, vamos trabalhar. Vamos trabalhar como? E aí a gente tinha 10 mil reais, assim. As pessoas acham que, nossa, tinha muito dinheiro. Tinha nada, gente. Não tinha dinheiro, não. E aí a gente tinha 10 mil reais. Eu falei, vamos abrir um imobiliário. Vamos peitar de frente. E aqui na cidade tem várias, muito conhecidas. Aqui em São Leopoldo. Eu disse, vamos peitar, vamos abrir uma imobiliária. E a gente começou a nossa imobiliária com uma mesa e 3 cadeiras. Era o que a gente tinha. Mas a gente tinha pessoas competentes para trabalhar, a gente tinha muita vontade de trabalhar. E aí a gente começou a G-Prime, né, e já tem 2 anos e pouco, quase 3 anos, na verdade, de imobiliária. Eu, nesse meio tempo também, eu me tornei corretora de imóveis, então tem mais isso ainda, mas eu tirei mais para cuidar da publicidade da minha empresa, né, para não ter problema com os órgãos e tudo mais. Mas é uma empresa com meu marido. Mas assim, a imobiliária, ela surge de onde vocês... Tu já tinha essa ideia de... Ele já era corretor de imóveis, ele já tinha um curso, mas não trabalhava com isso. Aí eu falei, poxa, de 2 uma, ou tu vai no direito, ou tu vai como corretor. Tu escolhe, tu vai ter que escolher alguma coisa. Ou lá ou cá. Ele falou, bora pra abrir uma imobiliária. E aí os investimentos, tu passou a estudar, tu investe na bolsa, ou que tipo de investimentos que tu faz? Eu invisto na bolsa, mas assim, é tudo, eu tenho... o meu dinheiro separado, eu tenho quem realmente faça isso por mim. Eu não coloco minha mão nisso, não. Entendi. Não, nem me arrisco. Não é? Tu não estuda, não vai atrás, tu tem os corretores que te direcionam ali. Que mexem tudo isso pra mim, mas eu não me arrisco, não é pra mim. Entendi. Então pode ser a primeira juíza influenciadora digital, e dona de imobiliária e investidora. Barra tudo. É isso aí. Nós temos um quadro aqui no nosso programa chamado Olha Isso, né? Somos Olhos Papo, olha.papo no Instagram. Convido todos a seguirem nós também por lá. Chama Olha Isso. O que é Olha Isso? Olha Isso é uma definição da pessoa que está aqui sentado na minha frente. O que qualquer coisa, experiência, algo, enfim, viagem, livro, filme, o que é uma coisa que define a Nathani? Que tu te enxerga no espelho e tu vê eu sei que é complicado te rotular, até porque a gente acabou de falar que tu tem diversas atividades, diversas prateleiras na tua vida, mas o que tu consegue te definir como algo assim, ó, se eu tivesse que me colocar numa gavetinha, seria essa aqui? Superação. Total, é superar todos os preconceitos e julgamentos do rostinho bonito e ser aquilo que eu quero, o que eu quiser ser. Ser juíza, ser influenciadora digital, sobre qualquer coisa. Eu vou ser o que eu quero ser. Superar, perseverar, acreditar. Tudo. E essa seria a tua definição. Então, quando a pessoa olha isso, cara, é isso foca aí. Na tua parada. Eu sempre digo, não tem limite. Quem é o teu limite hoje? É tu. E aí é tu que vai falar, porque as pessoas colocam assim, eu sou tão coitadinho. Eu já recebi uma mensagem no Instagram hoje, a mulher disse assim, eu nunca vou ter esse corpo. Eu falei assim, se tu tá falando que tu nunca vai ter, tu nunca vai ter mesmo. Não é assim, eu nunca vou ter. Você tem que pensar, o que eu preciso fazer pra ter aquele corpo? Você entendeu? Então, assim, a gente se limita demais. E eu sempre digo, quando a gente reconhece a força que a gente tem dentro da gente, ninguém mais para.
Sem dúvida. Mas então tá bom, Nathane. Muitíssimo obrigado por ter Eu que topado vir aqui agradeço. trocar essa ideia com a gente. Obrigado pelas palavras, obrigado pelas dicas, obrigado pelas indicações também por aqui. E antes da gente se despedir, efetivamente, vou passar para o nosso recado, o nosso apoio, o SEMAI, que acredita muito no nosso projeto. A gente tem que agradecer, né, o SEMAI que faz com que isso aconteça no Rocket Club, esse bar aqui de São Paulo tão bacana, tão legal. O Paulinho abre as portas aqui para nós. E o SEMAI, vamos passar para o recadinho. Água sabendo usar, ela não vai faltar. Essa é a mensagem que a Prefeitura de São Léo e o SEMAI querem passar para você nesse momento de estiagem que todos devem fazer a sua parte usando somente o necessário. Então, bora economizar. A gente falou sobre vida, sobre dedicação, sobre saúde, sobre perseverar. Então, esse recado eu acho que ele se encaixa também nisso, porque assim, a vida depende disso, depende dessas atitudes, né? Depende da gente ter esse cuidado próprio, que é um cuidado pessoal, um cuidado com o próximo, e que também, né, vai deixar esse local que nós estamos de alguma forma melhor, né, daqui para frente. É isso aí. Então, muito obrigado, Nathane. Eu que agradeço. De repente a gente vem para um segundo momento, a Nathane juiz, ou a Nathane já pensou? bastante evoluída nesse ramo de direito. Sim. Vocês sabem, né, nosso programa sempre, né, cada segunda-feira, nas 20 horas, a gente acaba dedicando um espaço, dedicando esse momento para vocês. E convido novamente a que você se inscreva no nosso canal, deem o like. E além de se inscrever no canal do Olhos Papo, esse canal oficial, quero que vocês vão no canal de cortes do Olhos Papo. Isso porque nesse local a gente acaba tendo aqueles baitzinhos, aqueles cliquezinhos para quem não quer assistir o programa inteiro ou para quem quer dar uma olhada. Vamos degustar um pouquinho desse programa da Nathane. Será que vale a pena ir ver? Tenho certeza vai ver um pedacinho do vídeo. Não, vamos olhar ali inteiro. Então assim, esse canal de cortes que é novo, que a gente tá, o Matheus está aqui se dedicando bastante a cortar os melhores momentos de cada um dos vídeos. Então, por favor, se inscreve também no nosso canal de cortes, é um espaço muito bacana de dedicação, de divulgação, então é um espaço, é um local muito bacana. Se inscreve no nosso canal de cortes, se inscreve lá também, vai no nosso Instagram, e segue também a Nathane no Instagram, que é o... Nathane Rodrigues L. Nathane Rodrigues L no Instagram. Então tá, pessoal, até a próxima semana, toda segunda-feira, vídeo novo no nosso canal, a partir das 20 horas. Um abraço, até mais, tchau, tchau.